Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui novamente com Charles Kemp. Charles, boa noite. Como é que vai você e suas andanças por Paris? Como é que foi? Boa noite, Bruno. Pois é, hoje estive em Paris, né? Deu para ir e voltar, estar aqui, né? A tempo para a nossa live, né? E fui mais porque me operei da catarata, né? Terça-feira, né? E quinta-feira está um pouquinho ousado, né? Mas deu tudo certo, deu tudo tranquilo, né? E eu fui mais para visitar uma exposição sobre fotografia espírita, né? Que, imagine, está acontecendo lá na casa e no museu de Auguste Comte, né? É uma coisa bastante incrível, né? De ver que o Auguste Comte, né? Que era aquele positivista, né? Que faleceu em 1857, o ano quando foi publicado o Livro dos Espíritos, né? Que era ateu, né? Que fundou uma religião do ateísmo, né? Que inclusive teve uma repercussão grande no Brasil. Lá tem uma exposição, né, inclusive com um busto de Allan Kardec em frente, né, na sala onde tem um grande quadro sobre Auguste Comte. E aí eu não podia perder, né, porque a exposição era para terminar sábado agora, né, e o único dia que eu pude ir, né, era hoje, quinta-feira, né? Mas eu soube hoje que a exposição vai continuar até até o final de janeiro do ano que vem, né? Então, vai ter talvez possibilidade de voltar lá, ou mais gente visitando Paris daqui até lá, conhecer aquela exposição. Passamos também nos arquivos, né? Arquivos nacionais, a busca de documentos de Rivai e de Kardec, e encontramos bastante coisa novamente, né? Porque a gente já sabe, né? Já faz tudo que a gente pode fazer online lá, junto com o Carlos Sete e outros, né? E aí depois lá já vai com tudo preparadinho, né? Pedindo as coisas no dia anterior, aí chega lá e pum, as caixas estão lá aguardando só para a gente ir lá buscar, tirar a pasta com o documento certo, né? Tirar fotografia de tudo para depois repassar para todos os pesquisadores. É um trabalho, o Eri mostrou, Charles, você tenho certeza que recebeu o vídeo do CCDPE. Aliás, Sim, também vi. ele essa semana disparou para o pessoal. Aí está lá daí, como você diz, essas caixas, né, esses documentos, esses cadernos. Mas, Charles, você falou em Auguste Comte, a influência francesa aqui no Brasil, né, desde lá de Auguste Comte, né, o disco da nossa bandeira, Ordem e Progresso, né, mas o Charles aqui no início, pessoal, os bastidores, o que o Charles falou, eu vi a imagem do quadro de Auguste Comte com Bush Kardec, esses bastidores para mim é maravilhoso, né? O comando aí com você agora. Tá certo. Vamos então dividir os slides. Deixa eu só procurar o botão. Tá aqui escondidinho. Esse. Me diz se está tudo certo. Perfeito. Pois é. Então, semana passada a gente viu primeira semana a gente viu a infância, né, os pais antes do nascimento, né, os avós, e fomos até a adolescência dele, né? E semana passada a gente viu de Pestalozzi, né, até mais ou menos 1800, desculpem, 31, né, a década de, vamos dizer assim, 1820, né? Hoje a gente vai ver mais a sequência, né? Quer dizer, a década de entre 1831 até, vamos ver onde é que a gente chega, né? 1840, talvez, né? E acho que na próxima semana a gente vai poder ver de 1840 até ele se tornar Kardec, né? Até 1855, né? Que foi o início das investigações. Então, na última vez a gente parou em 1831, né, quando ele se mudou
né? Mudou o instituto dele da Rue de Vaugirard, que o local já era pequeno demais, né? Para a Rue de Sèvres, né? E foi também em agosto de 1831 que Rivail escreveu a primeira carta para Amélie, que era a namorada dele. Imagine, a gente tem essa carta, né, no acervo Forestier aí, né? Foi colocado lá no projeto Allan Kardec, né? Até a minha esposa fica reclamando comigo, mas por que que você publica essas coisas íntimas deles, né? Mas é tão bonito, tão lindo, né? A gente vai colocar alguns trechos dessas cartas. E imaginem que, na época, eles não podiam se corresponder assim diretamente, não. Foi primeiro a mãe de Rivail, né? A Jeanne-Louise Duhamel, que escreveu para o pai de Amélie, né? O Julien-Louis Boudet, solicitando a autorização para que eles pudessem se corresponder, né? E assim que o pai de Amélie autorizou que eles se correspondessem diretamente, foi que ele escreveu essa carta, né, que vocês veem aqui à direita, né? Mademoiselle, ma mère reçoit à l'instant la réponse de Monsieur votre père, né? Você vai ver mais adiante a transcrição, a tradução, né? Minha mãe recebeu, nesse instante, do seu pai a autorização para que eu escrevesse diretamente para você, né? Aí ele aproveitou e escreveu, né, essa primeira carta que a gente tem. Inclusive, há alguns anos atrás, né, essa revista que vocês veem aqui, Cultura Espírita, de outubro de 2016, né, festejando o mês de Kardec, nós publicamos já essas cartas lá, né, porque já faz um tempo que a gente tinha essas cartas, né, que apareceram em 2010, a gente também já publicou na Revista Espírita, e realmente a gente vê pela transcrição da carta como os dois espíritos, né, que se encarnaram para cumprir uma missão junto, né, se reconheceram assim quase na primeira vista, né? Então vai aqui alguns trechos dessa carta, né? Agosto de 1831, né? Senhorita Amélie Boudet, na casa do senhor Boudet, em Château-du-Loir, Sarthe. Château-du-Loir é uma cidade no departamento de la Sarthe, né, que fica uns 200 quilômetros a oeste de Paris, ou seja, mais ou menos meio caminho entre Paris e a Bretanha, né? E é uma área bem assim rural, uma cidade pequena, né, onde o senhor Boudet, né, o pai de Amélie, a família dela, né, tinha uma casa de campo, né, uma espécie de uma fazenda grande, onde tinha galinhas, tinha plantações, e a Amélie ia veranear lá, né, no verão, né, ele ia lá. Então, o Hippolyte escreveu para ela lá. O Boudet também tinha um endereço em Paris, ainda na época, que chamava Rue du Plat. E a Rue du Plat fica bem pertinho da Rue de Vaugirard e da Rue de Sèvres, ou seja, eles moravam realmente mais ou menos no mesmo bairro, né? E foi assim que uma pessoa, né, que conhecia as duas famílias, a senhora Musset, né, arranjou, vamos dizer assim, um encontro com eles. Então, vamos lá. Senhorita, minha mãe acabou de receber a resposta. Apresso-me em aproveitar dessa permissão, né, que ele me concedeu para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou e quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal corresponda à minha expectativa. Confesso-vos que ouso um pouco acreditar nisso, através da carta do senhor vosso pai, né, que essa infelizmente a gente não tem, e também pelo que me foi relatado pelas senhoras Musset e Boisset. Essa senhora Musset e Boisset, que era as que conheciam as duas famílias, né, que intermediaram então o encontro do Hippolyte com Amélie. Essa esperança, senhorita, apressa ainda mais os meus votos para a chegada do momento em que eu poderei exprimir-vos de viva voz as esperanças de felicidade que eu deposito nessa união. Embora só tenha tido o prazer de ver-vos uma só vez, né, essa única entrevista me convenceu de que essas senhoras em nada exageraram
a um pintar-vos com cores tão gentis. Anseio vivamente que nenhum obstáculo venha retardar a realização dos meus desejos. Veja como é bonito, né? Como eu disse, minha esposa fica xingando, né? Mas é verdade que é a intimidade deles, mas é tão bonito, tão puro, tão lindo, né? Tão direto, né? A gente vê, né? Só se viram uma vez e viram, né? Os dois espíritos se reconheceram, né? Sabendo que eles tinham essa missão a cumprir juntos, né? E como aparece bem claramente nessa carta. Continua. Sem dúvida, não ser-vos-á uma surpresa de não encontrar nessa carta o estilo, muitas vezes, empregado em tais ocasiões. Confesso-vos não ter nenhuma experiência nisso e de não ter disposição para fazer demonstrações enfáticas, cuja realidade repousa muitas vezes num sentimento demasiadamente fugaz. Prefiro essas vãs maneiras de demonstrações à expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura ao abrigo do tempo e das vicissitudes. E eu ouso acreditar que vós compartilhais desse meu sentimento e que os nossos pais verão com maior satisfação uma união fundada nessas bases. Eu gostaria de assegurar-vos, senhorita, que vos encontrareis em minha mãe e em meu tio, né, parentes que vos afeiçoarão como uma filha e que aguardam igualmente ansiosos que seus votos se concretizem com sua chegada entre eles. Então, isso também confirma, né, que Rivai vivia com o pai, com a mãe e com o tio, né, o irmão da mãe. Esse era vamos dizer assim, o núcleo familiar, né, desde que eles foram para Paris em 1822, né, como vimos na semana passada. Senhora Musset me convida a anexar esta carta dados referentes ao meu nome, idade, etc., para que seu pai possa ter acesso às informações necessárias para as formalidades que ele será levado a preencher em sua região, né? Porque na época, quando casavam, né, tinha que ter um anúncio na cidade natal, a cidade onde morava a namorada e o namorado, né, público assim, e cada um podia vir e dizer, não, esse aqui já estava casado, já está escondido, está foragido, está isso, está aquilo, né? Era o procedimento daquela época, né, para preparar o casamento. Veja que isso foi em agosto, né? O casamento foi feito em fevereiro de 1832. E aí vem o nome, né? E aqui está grafado exatamente como ele mesmo grafou na carta, né? Isso é uma das fontes que faz que você vê no cabeçalho do slide, eu coloco Hippolyte Léon Denisard Rivai, exatamente da maneira que ele grafou na carta, né? Hippolyte desse jeito, né? Porque muitas vezes a gente vê com HI 2P ou LYT. É uma grafia possível também desse nome, mas a grafia que ele mesmo usou era essa, que inclusive estava condizente, coerente com a grafia da certidão de nascimento, né? Nascido em Lyon, 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivai, advogado, e de Jean-Louis, bom, aqui tem os erros, com 2 N's, né? Louis Duhamel. Pedir-vos-ia, senhorita, de ser a intérprete junto a vossa mãe e a vosso pai dos sentimentos de mais elevada consideração de minha mãe, do meu tio e de mim mesmo, expressando-lhes o quanto essa resposta foi motivo de alegria para todos nós. Aceitai-vos, senhorita, as homenagens mais cordiais desse que tem a honra em estar em total devoção. Vosso mais humilde e obediente servidor, HLD Rivai, diretor de instituição de ensino, Paris, dia 13 de agosto de 1831. Então, essa é a primeira carta, né, que ele escreveu para ela. A gente também recebeu a segunda carta, né, porque
A resposta de Amélie também, infelizmente, a gente não tem, né? Amélie guardava preciosamente aquelas cartas, né? Agora, o Hippolyte, a gente tem, né? Todas as cartas que a gente conseguiu, inclusive no ACOL, né? São cartas que foi a Amélie que conservou, né? Porque o Hippolyte realmente não conservava, assim, a gente não chegaram até nós a resposta de Amélie. Mas na carta que ele escreveu para ela, realmente ele agradece que ela respondeu positivamente, etc, etc, né? Ou seja, já estavam se encaminhando para o casamento. E nós temos também uma carta anterior a essa, que é a carta que a mãe de Hippolyte escreveu para o pai, pedindo autorização, né? E a resposta do pai também a gente não tem. Ou seja, a gente tem 3 cartas, né, dessa época aí, de agosto de 1831, né, sobre isso. Eu estou mostrando só uma aqui, mas quem quiser ver as 2 outras, elas já estão lá no portal Allan Kardec da Universidade de Juiz de Fora, com transcrição em francês, as fotos originais e também as traduções para o português. Ok? E então, foi 9 de fevereiro de 1832 que casaram, né? Inclusive, eu fui lá nos arquivos nacionais, nós já tínhamos tanto a ata de casamento e o contrato de casamento. São documentos que a gente também tem, que estão lá no projeto Kardec, né, da universidade, os documentos completos. Mas hoje eu estava lá e fui lá na pasta do notário, onde essa ata foi registrada, ou seja, tem agora o exemplar original também dessa carta, né? O que chegou até a nós só foi o extrato, ou seja, como se fosse uma cópia, né? Mas, bom, o conteúdo normalmente é o mesmo. Não tive tempo ainda de comparar, né? Porque fui fotografando hoje, mas são condizentes, né? Entre Denisard, Hippolyte, Léon Rivard, podem ver aqui que a grafia, eles já ficaram exatamente como está na ata de nascimento dele, né? Porque isso é normalmente o documento oficial. Mas o próprio, né, assinava como está escrito aí no cabeçalho. E à esquerda aqui vocês têm uma foto de Amélie Boudet, um pouco mais jovem, né? Uma foto que era totalmente desconhecida, né? Que eu consegui escanear em 2018, mas que agora já deu 3 ou 4 vezes a volta do mundo, né? Já está em todo canto e lugar, né? E uma bela foto de Amélie, bom, que já devia estar assim, mais ou menos com 50 anos, né? E é isso, né? Esse episódio do casamento, né? Não mostro tudo aqui, né? Mas a gente tem um contrato de casamento, né? Mostrando os bens que ambos trouxeram para né? o casamento, né? E naquela mesma época, em 1832, foi que Rivai publicou essa tese que ele fez para a Academia de Arras, né? Que é o exame sobre a questão proposta, né, por essa Sociedade Real de Arras, quais são as modificações úteis e fáceis a introduzir no ensino atual dos colégios para colocá-los mais em relação com mais em linha, né, com o estado atual da civilização e com as necessidades de nossa época. Ou seja, ele realmente faz essa tese, né, onde ele vai descrevendo, inclusive em detalhe, né, um documento assim de umas 20 ou 30 páginas, né, que já existe também, que a gente conseguiu as cópias da Universidade, da Biblioteca Nacional da França, me desculpem, inclusive mostrando os programas das diferentes classes, né, como ia crescendo e tudo, né, ou seja, isso mais uma vez, né, uma obra-prima, né, do pedagogo que ele era na época. Inclusive na segunda carta que ele escreveu para Amélie em 1831, ele descreve, ele explica que foi naquele verão que se mudou o instituto da Rue de Vaugirard para a Rue de Sèvres,
Ou seja, quando se casaram, né, a Amélie veio morar junto com a mãe, o tio e o Hippolyte, já na Rue de Sèvres, né, que era a instalação mais larga, né? E ela, claro, entrou e começou a contribuir intensamente no funcionamento do Instituto Rivai, né, que estava lá, que depois se tornou Instituto Politécnico. Então, tem uma outra... Inclusive, eu vi uma análise desse documento aí, feita por Sandra Borba, né, um artigo em português que é extremamente interessante, né? Ela escreveu, fez uma análise do método e desses documentos pedagógicos, os diversos, né, que o Rivai escreveu naquela época. E durante muito tempo isso deu uma grande dor de cabeça, né? Porque depois a mãe, claro, estava lá, presente no casamento em fevereiro de 1832, né? A ata certifica o pai desaparecido, né? Como eu falei da última vez, né? Com notoriedade feito por um juiz, né? Que ele tem desaparecido, provavelmente morto na Espanha, e por volta de 1807, né? Ou seja, mas a mãe estava presente no casamento. Agora, depois, nunca mais a gente teve notícia da mãe, né? E, inclusive, em algumas cartas ele fala, Rivai falava da pequena Louise. E eu, durante muito tempo, pensei devia ter sido a mãe de Kardec, né? Porque ela chama Jeanne-Louise Duhamel. Mas depois, né? Quando chegou também o acervo Acol, né? Aí caiu a ficha, né? Porque realmente ensinava a escrever, ensinava a ler. Não pode ser a mãe, né? Era a pequena Luísa, aquela filha adotiva que eu acho que falaremos na semana que vem, né? E aí foi esse ano, né, que nós descobrimos, né, em novos documentos digitalizados pelos arquivos municipais de Paris, né, os arquivos das sucessões. Aí foi que encontramos, até que enfim, né, que a mãe, na realidade, faleceu em 3 de julho de 1832, ou seja, o casamento foi em fevereiro e ela faleceu em julho, faleceu poucos meses depois do casamento, né? E ela tinha, então, como pode ver aqui, 59 anos, né? E morava na Rue de Sèvres, número 35, né? Duhamel é o nome de antes que ela era casada, né? Jeanne-Louise, né? E o marido se chamava Rivai, como está escrito aqui. Então, só podia ser ela, né? E aí, pelo menos, a gente encontrou, né? Porque no Estado Civil reconstituído de Paris não tem, vamos dizer assim, a reconstituição da certidão de óbito dela, né? E a gente pensava até, talvez ela faleceu em outra cidade, aí é meio complicado encontrar, mas não. Ela faleceu em Paris, só que acho que o documento não se conservou, né? Que a reconstituição só aconteceu em 1872, 3, 4, né? Ou seja, podem ver aqui já 40 anos depois, né? E a Amélie, que o Rivai já tinha falecido, né? Provavelmente não tinha conservado a certidão de óbito dela, né? Mas aqui a gente encontrou nesse documento também, que é uma fonte primária, e o Carlos Sete, né? Eu mandei à noite, né? Quando descobri isso para ele, né? E o dia seguinte, pela manhã, eu já vi a resposta dele dizendo, pronto, eu encontrei o sepultamento dela, né? Que pode ver aqui o documento abaixo, né? Duhamel Veuve Rivai, Jeanne-Louise, né? 59 anos, que foi enterrado no cemitério Montparnasse, né? Não é Montmartre, é Montparnasse. E o cemitério Montparnasse era aquele próximo lá da Rue de Sèvres, onde ela morava, né? Cemitério que, inclusive, hoje não existe mais, né? Ou seja, aquele bairro foi completamente remanejado. Então, isso foi mais vamos dizer assim, um enigma, né? Que, graças a esse trabalho colaborativo, foi resolvido. Continuando também nesses anos, sequencialmente, 1833, nós encontramos também no acervo Forestier esse documento, né, que prova que ele foi isento do serviço militar.
porque nós temos alguns pesquisadores católicos aqui, que na França, que são fanáticos, né? Eles procuram sujar o nome de Rivai. E eles dizem, não, os espíritas estão mentindo, ele não pode ter sido chefe de instituição, ele não pode ter casado em 1832, apesar dos documentos que a gente mostra a eles, né? Porque naquela época o serviço militar era de 6 anos, e tinha guerra na Argélia, tinha guerra na Bélgica, tinha bastante conflitos na França, e se o Rivai não tivesse sido isento do serviço militar, ele teria ido, né, nessas duas frentes de batalha. Mas ele foi isento e esse documento comprova essa isenção. Mais uma vez, documento com transcrição e tradução está lá no portal da Universidade de Juiz de Fora para quem quiser ver, né? E claramente, né, está escrito lá que ele ficou na sua casa. Se ele serviu durante só alguns meses, né? Ou seja, em vez de 6 anos, só alguns meses. E a razão da isenção é provavelmente dupla. Primeiro, porque ele era o único sustento da família, né? Que era órfão do pai já, né? Sustentando a família, que era a mãe e o tio. E a segunda razão, o segundo motivo, é que naquela época faltava professores, né, e chefes de instituições em Paris. E esses dois motivos provavelmente fizeram que ele fosse isento desse serviço militar de 6 anos. Não tinha fotografia na época, mas podem ver aqui à direita, né, 1,69 m, cabelo e sobrancelha castanha, onde castanha, testa alta, nariz reto. Era a maneira de, em vez de fotografia, eles descreviam de acordo com um certo padrão, né? E aí a gente tem, então, alguns traços fisiológicos, né, de Kardec. E então ele tinha sido incorporado no 61º Regimento de Infantaria de Linha, em 1 de 4 de 1831, foi lá na cidade de Rouen, né? Talvez, como eu disse, ele serviu 3 ou 4 meses lá, mas depois ele ficou em sua casa, né? E foi por isso que ele conseguiu casar já, né? E que ele conseguiu também fazer o trabalho, né? Desenvolver um instituto que tinha acabado de ser mudado na Rue de Sèvres. Ok? Então, em 1834, ele entrou nesse instituto histórico. Esse instituto realmente é um instituto bem famoso. Veja aí alguns nomes que eu coloquei, né? Ampère, né, que os eletricistas conhecem bem, né? Bottin, que foi o primeiro livro dos 1 milhão de endereços, né? Que não tinha livro telefônico na época, não, né? Mas o Bottin é tipicamente, inclusive conservado lá na Biblioteca Nacional da França, com informações preciosas, né? E é ali que a gente encontra um Instituto Rivai, com endereços e tudo, né? E tinha 1 milhão de endereços, não somente em Paris, mas também na França toda e até alguns países estrangeiros, né? O Bottin. Tem o Lacordaire, né? Que era um religioso conhecido, né? O Lamennais, né? O Lamartine, que é famoso poeta, né? O Michelet, o Monvoisin, que era aquele pintor, né? Que ele conheceu depois na sociedade parisiense, né? Ou seja, ele então, com essas sociedades sábias, em particular essa, conheceu pessoalmente, enquanto vivo, o Lacordaire e o Lamennais, né? Porque ambos se comunicaram depois na Société, né? Perfeito, perfeito. Né? E o Rivai comenta, o Kardec já, né, comenta que a gente consegue identificar tanto melhor o espírito aí que se comunica, né, com provas de identidade, quando a gente os conheceu enquanto vivos. E aí mostra que realmente foi o caso, certo? Nesse famoso Instituto Histórico. Então, esse diploma, mesma coisa, né, a Servo Forestier está lá na Universidade de Juiz de Fora. 1834, eu já tinha mostrado esse slide na minha primeira live, né? Nesse mesmo ano, ou seja, 2 anos depois do falecimento da mãe e 2 anos depois do casamento, faleceu o pai, né? Aquele famoso desaparecido, tá provavelmente morto na Espanha,
né? Faleceu, então, em 1834, pobre, em Périgueux, com 75 anos, né? Mas eu não vou insistir nesse slide, aqui esse documento também, que se encontra nos arquivos do Departamento da Dordogne, né? Lá em linha. E esse outro documento que já tem que ir lá para buscar, né? Com esse tenente de bar, né? Que albergava ele, e quando ele foi ver a herança não tinha nada, né? Só tinha usufruto da dívida, né? Como eu falei, né? Quer dizer, ele realmente abandonou o domicílio conjugal e foi com outra mulher lá, né? Aquela Marie Lavour, viúva Tremoules de La Salle, né? Refazer a vida dele, né? E pronto, né? O pai de Rivai também não era lá uma pessoa muito séria. Sempre ainda nesse ano 34, existe um discurso que Rivai pronunciou na remessa de prêmios aos alunos, né? Inclusive como um discurso feito por um jovem estudante, né? Chamado Louis Rouillet, né? Então, podem ver aqui, em 1834, já estava casado com Amélie, né? E esses discursos foram publicados e existem lá na Biblioteca Nacional da França. Eu não sei se já existe uma versão digital desse documento, mas é uma coisa que, sabendo que está lá na biblioteca, a gente consegue com facilidade. Né? E esse foi ainda nesse mesmo ano, 1834, né? Ou seja, isso foi 14 de agosto que ele fez esse discurso, né? E 20 de agosto ele já estava em Lyon. E o Rivai ele foi para Lyon para visitar a tia dele, né? Tia que se chamava Reine Rivai, e era irmã do pai dele, né? E essa tia era 2 vezes viúva, né? A primeira vez ela casou com o senhor Gay, né? Que faleceu, depois casou novamente com o senhor Matevaux, que também faleceu, né? E aí ela era viúva, e o Rivai foi lá visitá-la, né? Porque ele era o único, assim, elo da família dela, né? Ela morava em Lyon, e veraneava também em Aix-les-Bains, e o Rivai foi lá atrás dela para conhecê-la, etc., né? E provavelmente também para buscar ajuda financeira para o desenvolvimento do instituto que ele precisava, né? Porque essa tia, nós já temos algumas indicações sobre a sucessão dela, né? E ela realmente tinha um patrimônio que passava de 1 milhão de francos. Era uma pessoa eminentemente rica, né? Que o Rivai foi lá visitar, né? E agora a gente não sabe se ela realmente contribuiu ou não, né? Porque veremos mais adiante, né? Que quando ela faleceu em 1841, né? O Rivai também foi lá para o enterro, tentando haver uma parte da herança, mas parece que também o coitado voltou sem nada, né? Aí a gente vê que a espiritualidade mostra, né, que esses lutadores, esses missionários nunca têm assim muita facilidade, né? Estão acostumados à luta desde pequenos. E então essas cartas a gente também tem, né? Inclusive, isso é que é a beleza, né? A gente tinha algumas das cartas e agora com o acervo ACOL, né, allan-kardec.online, tem outras cartas que estava faltando lá. E assim, né, tem mais peça do quebra-cabeça, né, para a gente entender melhor também esse período, né, dessa viagem que ele fez. Inclusive, não estou mostrando aqui, ou talvez eu estou mostrando, ele tinha um passaporte para ir para Lyon, né? A gente tem um passaporte que ele usou para visitar a tia. 4 de maio de 1835, isso é uma informação que a gente ainda precisa averiguar, né? Tem um jornal que se chama Le Censeur, que, citando Rivai, o Liceu Polimático, né? Que esse trabalho extraordinário que estava fazendo lá na área de ensino, né? Parece que inventaram um anemômetro, né? Anemômetro é aquele,
sabe aquelas conchinhas, né, que giram para medir a velocidade do vento, né? Então, isso é outra pista, né, que a gente tem que ir lá para ver se tem um brevet, né, que tem os registros, os arquivos também dos brevets, se a gente encontra esse anemômetro naquela instituição. 1835, ainda nesse mesmo período, né, ele também ingressou à Sociedade das Ciências Naturais da França, né? Os biógrafos escrevem, né, o Sauce escreveu equivocadamente que o Rivai era médico, não era médico, né, que a gente nunca encontrou o registro que ele foi formado em medicina, mas ele se interessava pelas ciências naturais, né? Então, acho que provavelmente o equívoco veio disso, né? Ele estudava as ciências naturais, mas não chegou a ser médico. 1837, também uma carta que a gente conseguiu, que vocês veem aqui, ele estava em Londres, ele visitou Londres, né? Porque na época pegava para ir de Paris a Londres, pegava um barco em Paris, né? Descia o Rio Sena, subia o Canal da Mancha, entrava pelo Rio Thames, né? A Tamisa, né? Como a gente diz, e chegava em Londres, né? E tinha um monte ali, aquela circulação imensa de navios, né? Entre aquelas duas capitais naquela época. E ele fica realmente comentando isso tudo. E com a ajuda do Adam Osborne, né, que trabalha lá no grupo Allan Kardec de Windsor, ele pesquisou nos jornais da época da visita e encontrou um anúncio publicado por Rivai no London Morning Post, e o Rivai estava indo lá, né, para tentar haver alunos ingleses, né, estudando no instituto dele na França, né? A gente não sabe se muitos foram, né? Mas ele foi até Londres, né? Para mais uma vez desenvolver o instituto que realmente estava em pleno vapor naquela época. Essa carta também está lá nesse mesmo portal, né? Só estou mostrando aqui rapidamente, né? Porque o tempo passa, né? Mas quem quiser ver realmente todos os detalhes pode consultar esses documentos originais. 38, ele entrou no Instituto das Línguas, né? Podem ver aqui, né? 1840, aí foi que começaram um pouco algumas dificuldades, né? Os biógrafos dizem que o tio era viciado em jogo e perdeu muito dinheiro e arruinou a família. A gente não sabe exatamente, a gente não encontrou documentos, fontes primárias sobre o que aconteceu com o tio, mas o que a gente sabe com certeza é que em 1840 o Rivai, infelizmente, teve que ceder o Instituto Rivai, né, que tinha aquele crescimento lá na Rue de Sèvres, para o senhor Pitolet. E o que a gente descobriu também depois é que esse instituto, o local da Rue de Sèvres, era alugado aos jesuítas, pertencia aos jesuítas. E esse senhor Pitolet parecia também que não era uma pessoa muito certa. Acho que ele não pagou o que devia ao Rivai. Além do mais, ele realmente bagunçou muito aquele local. Tanto é que como o Rivai, de uma certa maneira, sublocou para o senhor Pilotet, né, quando o Pitolet devolveu o local com estragos, os jesuítas processaram o Pitolet e o Rivai para receber a indenização, né? E o coitado do Rivai, né, que não estava por nada naquilo tudo, como era fiador, teve que pagar, né, foi condenado a pagar 1.880 francos para os consertos que eram necessários naquele prédio. Isso foi realmente, vamos dizer, assim, uma grande virada na carreira de pedagogo, né? Que a pedagogia realmente desenvolveu muito, né? Chegou a ser ápice em 1837, que ele foi para Londres, 38, 39, né? Infelizmente, em 1840, né, por esses motivos provavelmente econômicos, né, que é bem provável, ele teve que ceder o instituto e, a partir daí, ele começou a desenvolver várias outras atividades, né? Não sei quanto tempo a gente já passou, acho que a gente já está chegando no fim de hoje, né, Bruno?
porque ele, por exemplo, montou uma firma com o Maurice Lachatre, né? Um banco de troca, ele trabalhou numa companhia de seguros, etc., né? Ou seja, ele teve que desenvolver outras atividades, né, para continuar a sobreviver, né? E essa parte nós vamos descrever na semana que vem. Semana que vem também falaremos da pequena Louise, né, que a gente já tocou um pouquinho, né? E vou mostrando aí a vocês, mostrarei a vocês as evidências, né, que a gente conseguiu, que publicamos no blog do Ismael Gobo, né, de outubro de 2018, né? O aniversário do nascimento, 4 de outubro, né, que publicamos aquele primeiro artigo, né? Em 2018 foi quando chegaram aquelas cartas, né, que hoje estão no allan-kardec.online, e permitindo entender quem era essa pequena Louise, né, que era uma menina que eles não podiam adotar na época, né, mas que eles realmente levaram lá para a casa do campo, em Château de Loire, né, como eu expliquei no início, e a menina estava lá brincando, etc., né? Ou seja, a gente tem várias evidências, né, da existência dessa menina, que, infelizmente, estava bastante adoentada, né? E faleceu em novembro de 1845. E aqui também você vê aqui à esquerda a carta, né, com esses sinais aqui, onde ele, Rivai, dava conselhos para Amélie ensinar já a aritmética para a menina, né? E à direita, né, essa carta de 6 de dezembro de 1845, é do pai de Amélie para Amélie, né, quando recebeu a notícia que a menina tinha falecido, né, a menina que era a alegria deles lá também, né, quando veraneava lá, tinha falecido então em Paris, e então expressando a tristeza, né, ele que já tinha mais de 80 anos, que ainda estava lá vivo, sofrendo, diminuído, e essa menina tão jovem, com tanto futuro, que infelizmente faleceu tão jovem, né, na flor da idade, como ele dizia, né? E isso também é uma coisa que afetou muito Rivai e Amélie, com certeza, né? Por isso que ele estava tão ansioso para procurar entender por quê, né? 3 irmãos jovens dele que faleceram, e depois uma filha, mesmo que não era natural, que era adotiva, que também faleceu jovem, né? E ele realmente estava buscando ansiosamente respostas para poder entender por que isso acontecia, né? E respostas que ele encontrou depois, né? Pouco 10 anos depois, quando codificou a doutrina espírita. Meu amigo, a questão que eu fiquei aqui emocionado com a carta, mas eu achei graça que o lado feminino, não é? Na França, em qualquer lugar. Charles, quando você disponibilizou essa carta do namorado Rivaio para a namorada Amélie, eu publiquei no blog. Eu parei com o meu blog, porque agora se tornou um canal de YouTube, não tenho tempo para manter os dois. Mas na época eu usava muito o blog, e confesso a você, para você não ficar sozinho nisso, né, que a minha esposa, Ceissa, não é a esposa de Charles Kemp, né? Charles Kemp é quem fica aí com a responsabilidade de divulgar, mas a minha esposa e a minha filha mais velha, de 21 anos, também as duas disseram, né? Mas Painho e Ceissa Bruno, deveria isso ser publicado mesmo, para você ver como é em qualquer lugar, as mulheres não gostam dessa divulgação, né? Minha mulher é pernambucana, né? Não sei se a Ceissa também é, né? Mas talvez seja uma sensibilidade um pouco desenvolvida lá em Pernambuco, né? Agora, o raciocínio foi muito claro, né? Essas cartas chegaram aqui nas nossas mãos, não é para ficar debaixo do arqueiro, né? Escondente, porque são tão bonitas, né? Lindas, Aí a gente lindas. decidiu publicar, né? Porque se não era para publicar, essas cartas não teriam chegado até nós, né? Pois é, a inocência, o recato, não é? É uma coisa extraordinária. Você vê o homem Rivaio ali, não é?
beleza, no seu amor, no seu romantismo, né? Mas, Charles, mas eu queria lhe perguntar uma coisa, né? A questão do pai também foi uma questão, vou usar a expressão que você já ouviu aqui em Pernambuco, Charles. A questão do pai de Rivaio é uma questão danada, né? A gente sabe aquela história toda do abandono da família, né? Pois é. No início, né, como a gente viu, né, julgamento de juízes, depois encontramos um segundo, um terceiro, né, de notoriedade e tudo mais, a gente pensou, pronto. E vamos dizer assim, a história foi assim, a camuflagem bem feita, né, porque realmente naquela época, né, tinha a guerra de Portugal, que ele era militar, né, serviu no exército de Napoleão dos Alpes, né, e fazia sentido, né? Essa guerra da Espanha, que era mais uma guerrilha, né? Com atentados e muitos que foram mortos sem dar notícias realmente, né? Era uma característica daquela guerra, né? Só que, como diz também lá em Pernambuco, a mentira tem perna curta, né? Você vê que 200 anos depois, né? Eu vi até no CSA de Espiritismo uma discussão no bom sentido, troca de ideias. Nesse sentido, eu sou de acordo que deve publicar tudo, né? Se Rivaio, alguém enviou de uma viagem uma caixa de charuto para Rivaio, isso tem que ser divulgado, né, Charles? Pois é, pois é. Não, e principalmente mostra que era pessoa simples, não era pessoa cheia de frescura, né? Era Perfeito. franco e direto, né? Era bem claro, né? Com sentimento, com beleza, com poesia, com amor, né? Na realidade é isso que a gente vê nessas cartas, né? Então, eu acho que seria realmente uma pena não divulgar isso, né? Bom, a gente não, se ele tivesse sido chateado, ele já teria vindo dar uma bronca, né? Mas não significa que ele apoia e a Amélie também, né? Então, nós temos a consciência tranquila, né? Principalmente que é muito, muito, muito bonito. Realmente mostra como era a pessoa simples, né? Desse meio sociocultural um pouco complicado, né? Órfão do pai já pequenininho, né? E a Amélie também, né? Que ela tinha um irmão, a Amélie. Inclusive, eu achei outro documento hoje, né? Que o pai com o filho, né? O Julien Louis Boudet com o Julien François, eu não me lembro como era o nome do filho, né? Que era notário também na cidade de Gisors, né? Que inclusive tem outras histórias aí que a gente descobriu já, né? Que o Rivail emprestou dinheiro para ele e ele nunca devolveu também, né? Ou seja, realmente a vida dele foi cheio desses inconvenientes, dessas dificuldades na ordem material, né? Ele realmente tinha aquela carreira fulgurante, né, na área do ensino, né? E se não fosse aquele breque ali, talvez ele tinha passado ao lado da codificação, né? Ele não teria se interessado por aquele fenômeno, né? Então a espiritualidade sabe o que faz, né? E mais uma vez, né, missionários como esses, né, nunca com facilidade, sempre uma vida complicada para reforçá-lo, fazer eles mais fortes ainda, dar mais chance de sucesso na missão que eles se engajaram a cumprir nessa encarnação. Charles, e uma última questão que eu fico bobo com como a espiritualidade age, não é, Charles? Porque você mostrou ali o documento que Kardec manteve contato, conheceu, trocou correspondência com Lamennais e Lacordaire. Me diga uma coisa, essas pessoas conheceram Rivaio em vida, desencarnam e no plano espiritual, né, ao saberem do trabalho que teria uma importância imensa para a humanidade, né, a própria equipe do Espírito de Verdade, São Luís, trouxe também essas pessoas que foram próximas em vida. Lamennais e Lacordaire, ele os conheceu pessoalmente, essa sociedade se reunia regularmente, então eles tinham reuniões, traziam contribuições, inclusive a gente tem atas dessa sociedade, quer dizer, agora você vê, por exemplo, tem esse diploma, né? Vai no Instituto Histórico, você vê que eles têm, cada ano publicava um volume com as atas dos trabalhos. E quando você vai lá dentro, você vê que Rivail
ele participou de vários trabalhos, várias comissões, história de matemática, alguma coisa assim, que ele presidia uma comissão lá. E naquelas reuniões de trabalho vinham, né, o Ampère e aqueles outros que ele realmente conheceu de muito perto, né? Então, não somente naquela instituição, aquela foi que realmente a gente foi buscar os membros. Agora, as outras também tinham membros, pessoas extremamente conhecidas na época aqui na intelectualidade francesa, né, que o Rivail frequentou naquele período. Bom, pessoal, já é tarde da noite na França, não é? Charles, como sempre, gratidão, você é seu devedor para sempre, viu? Um abraço, mas nem pense, viu? Eu ainda não vou largar seu pé. Tá certo, com satisfação. Bom, pessoal, sempre com as fontes primárias, sempre com Kardec. Paz e bem. Abração, Charles. Abraço para todos. Muito obrigado, Bruno, pelo trabalho e a todos pela atenção.